Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, 11 horas e 55 minutos. A gente recebe agora ele, Roberto Dumas, economista, professor do INSPER, trazendo visões importantes também aqui pra gente. Muito bem-vindo, Dumas. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Um prazer enorme estar com vocês, principalmente numa semana atribulada com tantas notícias e vai e vem na Petrobras, nas estatais, etc. Mas estamos aí. Exato, Dumas, até aproveitando, né, essa deixa, já queria entender um pouco da sua leitura. A gente viu todas essas notícias, né, ali de interferência política dentro de Petrobras, até mesmo de Vale, depois daquela denúncia do conselheiro ali renunciando, trazendo ali de fato esta questão. Vimos algumas falas ali polêmicas, até mesmo que chamaram muita atenção do presidente Lula recentemente, não só em relação à interferência nestas companhias, mas uma possível interferência na economia, né? Até mesmo quando ele cita ali, na última entrevista dele ao SBT, falando em trazer ali os bancos públicos a reduzir as suas taxas também de juros para conseguir forçar os bancos privados a fazer este movimento. O quanto esse risco político você vê ali que volta ao radar dos investidores e de uma forma em geral, né, do Brasil como um todo? Veja, Paula, vocês já comentaram várias vezes sobre a parte do intervencionismo daquele negócio que descobriram que barata voa. O que é isso? Olha, vamos distribuir o dividendo extraordinário? Não, não vamos distribuir o dividendo extraordinário. Puxa, mas nós falamos em Nova York que a gente ia distribuir o dividendo extraordinário. Aí vem o governo e fala, não, não vamos distribuir o dividendo extraordinário porque a gente quer usar para investimentos, que o Brasil precisa crescer e ainda vem uma coisa meio absurda, que eu não consigo, às vezes, compreender como é que fica a psique do governo, fala, vocês não têm dó de 200 milhões de pessoas que passam fome? O que a Petrobras tem a ver com isso, com 200 milhões de pessoas que passam fome? O mercado está preocupado. Bom, mas isso é um lado. Primeiro, tem que deixar absolutamente claro que essa intervenção que está ocorrendo na Petrobras, que está ocorrendo na Vale, e esse resquício de querer voltar ou terminar ou recusar a privatização da Eletrobras, são atitudes absolutamente escandalosas. Apenas afasta o investidor estrangeiro e o investidor doméstico. Justamente no momento, por exemplo, de 2023, que nós tivemos 3 trimestres de queda da formação bruta de capital. Então, convém quem ajuda a esses comentários avisar o presidente, ou avisar quem o auxilia, o seguinte, se você continuar afastando o investidor temerário, porque, veja, incerteza eu não sei precificar, risco eu sei precificar. Se você veio com uma notícia nova que quer intervir na Petrobras, nós já sabíamos que isso pode acontecer, não sabíamos como, isso é uma incerteza. Uma incerteza faz com que, eventualmente, onde mais você quer investir? Onde mais você quer intervir? Perdão, na Vale? Veja, então fica meio complicado. Você acaba afastando o investidor e isso prejudica justamente o meu PIB potencial, que é aquela coisa que saiu, inclusive, uma reportagem na Conjuntura Econômica falando o seguinte, 2024 o PIB vai ser menor, mas nós temos que olhar a composição do PIB. Não estou falando pelo lado da oferta, estou falando pelo lado da demanda. Oxalá o PIB cresça, claro, vai crescer por enquanto, dadas as informações disponíveis hoje, deve crescer menos, mas tomara que cresça por formação bruta de capital, não apenas consumo, porque consumo o Banco Central fechou. Está estreitando o hiato do produto porque o mercado de trabalho está ficando muito aquecido e isso pode prejudicar a celeridade na queda da taxa de juros. Outro ponto, independente disso, olha, precisa colocar aqui esses investimentos extraordinários, ou seja, esses dividendos extraordinários, para utilizar para investimento, precisa aprovar num edital, no bylaw da Petrobras. Eu entendi. Mas agora, vamos supor que isso seja aprovado. O governo dá uma canetada e consegue aprovar no edital, no bylaw da Petrobras. O que nós vamos fazer, eventualmente, com dividendos extraordinários? Nós vamos investir numa nova Sete Brasil,
para explorar os 7 mares do mundo. Nós já vimos o que aconteceu com isso. Nós não temos capacidade de competir com coreanos. Não quero profanar as vantagens comparativas. E ainda mais se eu quiser fazer um PAC, uma política industrial, usando insumos domésticos. Ah, mas a Embraer, pelo amor de Deus, gente, a Embraer, 80% dos insumos são importados. E outra, vamos pensar, não quero fazer a Sete Brasil, não quero fazer uma drilling unit que vai até Netudo para explorar o pré-sal, porque é melhor comprar da Keppel FELS de Singapura e comprar da Coreia. Aí vira outra pessoa falar, mas aí eu nunca vou ficar industrializado. Não, sem educação nós não vamos ficar industrializados. Mas tem um segundo ponto, vamos investir em refinaria. Ah, você quer investir em refinaria por quê? Porque eu sou autossuficiente em petróleo, eu acho um absurdo ficar dependendo das importações de diesel e gasolina, porque o meu interesse é de abrasileirar o preço do combustível. Então, deixa eu entender, porque no final das contas, porque é chique falar isso, né? Arrepia os pelos do braço, levanta a arquibancada, o que é? A Petrobras é do povo. Mas se eu abrasileirar o preço do combustível, justamente no momento onde o preço do petróleo pode subir, eu não vou estar ajudando o povo. Eu vou estar prejudicando o povo, gente. Mas também não vai menos recursos, já fala várias vezes. Isso é aula 1 de finanças básicas semestre. Vai menos dividendos para o maior acionista da Petrobras, para o Tesouro. E eu adoro quando me chamam de Tesouro, porque o povo sou eu. Isso eu não estou nem falando do acionista minoritário. E se o governo está tão raivoso, está espumando, está falando com lágrima nos olhos, com aquela raiva incontida do mercado, que olha, por causa do mercado, do acionista minoritário, que nem eu falei, temos 200 milhões de pessoas passando fome, etc. Eu não vou discutir muito essa parte. Mas, se existe o interesse, ora, faça um fundo, governo, que utilize esses recursos e recompre todas as ações da Petrobras e deixe uma empresa 100% estatal. Você precisa do acionista minoritário. Não adianta brigar. Parece que quem é do outro lado da oposição ou da esquerda fala, não, mas a Petrobras é do povo. Tá bom, mas você tem dinheiro para investir? Você precisa do acionista minoritário. Tratar com essas bravatas, eu não sei se o governo fala para o cercadinho dele, eu gostaria de acreditar que fala, que isso não é realmente aquilo que o governo está pensando, principalmente com a intervenção na Vale, que acaba falando, puxa, mas isso é uma corporation. Pela carta ficou assustadora. Tanto é que quando eu vi a carta pela primeira vez, a gente tem um grupo de amigos falando, não é possível, isso é fake news. Porque essa carta está draconiana. Como você colocou, vamos usar os bancos estatais. Sério mesmo que o governo acha que utilizar os bancos estatais vai fazer os bancos privados pararem de subir taxa de juros ou cobrarem menos taxa de juros? Não, deixa os bancos estatais emprestarem dinheiro para aqueles que os bancos privados não têm risco aprovado. E o que acontece na política monetária? Está cheio de paper, inclusive que eu gosto muito, da Mônica De Bolle. O impacto dos bancos estatais na eficiência da política monetária. Se, por um lado, o Banco Central ainda está numa política monetária contracionista, se bem que reduzindo a taxa de juros, o governo vai lá e fala, injeta mais dinheiro na economia utilizando o banco estatal. Aí o Banco Central provavelmente vai diminuir, como eu disse, mais uma vez, a celeridade na queda da inflação. E para não deixar passar a carruagem, o governo vai lá e fala mal desse cidadão. Veja, é normal falar mal de políticas monetárias de governo, mas agora um pouquinho de elegância ao discutir. É óbvio que não tem o interesse do Roberto Campos Neto em destruir a economia. Ele tem uma coisa, meta da inflação. Quem decidiu essa meta da inflação foi o governo.
foi o Haddad e a Tebet, que é 3%. E o último relatório Focus mostra que para 2024 a inflação projetada é de 3,77. E cada vez que o Lula fala esse cidadão está destruindo o país, por enquanto não chega a desancorar as expectativas inflacionárias, como ocorreu no começo do ano passado, quando o governo queria mudar a meta da inflação. Veja, você quer mudar a meta da inflação? Como é que eu vou colocar no meu business plan? Coloca o 4,5%, coloca 3%. Felizmente o Haddad baixou e falou, não, a meta é 3%. Mas quanto mais você fala, quanto mais você grita, e outra, a inflação, a gente já sabe, é o pior imposto justamente para a classe menos abastada. 70% da população brasileira ganha de 1 a 2 salários mínimos. 2% a mais de inflação. Ele falou, a inflação está controlada, deixa 4%, deixa 4,5%. Muita gente não vai acabar comendo. E aí, falando no economês, a propensão marginal a consumir do pobre é muito mais alta que a do rico. Um pouquinho mais de inflação e um pouquinho mais de leniência na taxa de juros não vai ajudar o crescimento. Principalmente que o Brasil não é voltado para investimento, ele é voltado para consumo. Mais inflação vai derrubar o consumo, porque 3, 4, 5 reais a mais no quilo do feijão, sei lá quanto custa, vai fazer muita gente não comer e o consumo vai degringolar. Então parece que está tendo uma enxurrada de comunicados intervencionistas que já passou do engraçado. A gente sabia que ia ter uma coisa dessa, mas nós já estamos no segundo ano do governo. Agora, parece que o desespero porque vamos crescer menos em 2024 está batendo as portas do Palácio e a possibilidade, ou não a possibilidade, mas a credibilidade ou a rejeição do governo está crescendo. Se a rejeição do governo está crescendo, mesmo com 2,9% de crescimento, graças inclusive ao agronegócio, que tanto a esquerda bate, agora o agronegócio não vai crescer, vai ter uns 3,5%. Então, preciso de investimento. Olha só a narrativa, que não é uma narrativa, é uma coisa correta. Se você está brigando com os investidores, como é que você quer que eu invista no país? Eu, investidor doméstico, se você está brigando com a Petrobras, você está brigando com a Eletrobras, você está brigando com a Vale, você está brigando com o Banco Central, e diga-se, graças ao Banco Central que a inflação está sendo contida. E quem determinou essa meta da inflação, voltando novamente, falando, foi o governo. O que ele quer? Aumentar, diminuir a taxa de juros a fórceps para ter mais inflação e voltar aos períodos, ou seja, bateu o Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, não acho que chegamos a esse exagero. Mas, pelo menos, falar mal do Banco Central é normal. Todo presidente fala. Trump falava, Reagan falava, isso não tem problema. Agora, um pouquinho mais de delicadeza e de elegância, ao invés de falar esse cidadão, veja, é funcionário de certa maneira dele. O que ele quer? Que a taxa de juros caia. Inclusive, o falecido e saudoso Afonso Celso Pastore falou, a taxa de juro real, com essa política fiscal expansionista, com precatórios na praça, ela já está passando de 4,5% para 5,5%, 6%. Com uma inflação de 3,5%, 6,5%, ou seja, 6% com 3,5%, a meta de Selic é 9,5%. Não vai cair para 7%, não adianta gritar. E quanto mais grita, mais me assusta eu como agente econômico e como uma pessoa, agente econômico, que acaba desancorando as expectativas inflacionárias. Junte-se a isso, como você bem colocou, Paula, os bancos estatais vão jogar mais dinheiro na economia. O Banco Central fala, meu Deus do céu, eu estou querendo tirar dinheiro da economia, aí o governo vai lá e fala que vai botar mais dinheiro na economia. Eu estou enxugando a pia, vai lá o governo e quer abrir a torneira. Fica mais complicado reduzir. Olha como falta um pouco de conhecimento da macroeconomia. O problema é que você tem seguidores.
Você tem seguidores que papagueiam, ou melhor, repetem esse mantra de que a Petrobras é do povo e que tem que reduzir a taxa de juros, mas que não tem a mínima ideia do que é uma taxa de juro real, neutra, que não acelera ou desacelera a inflação, Paulo. Roberto Dumas, muito prazer em falar contigo novamente, muito bom poder estar nessa quinta-feira contigo. Dumas, você citou vários cenários aí e eu queria pensar a questão da inflação, que, claro, precisa ter um controle, precisa... o Banco Central está fazendo um ótimo trabalho, inclusive recebedor de prêmio, né? A despeito de todas as críticas, recebeu o prêmio aí do melhor Banco Central do mundo, segundo revista especializada. O cidadão recebeu o prêmio, né? O cidadão, ele mesmo. Nesse sentido, nessa perspectiva, a gente recebeu a notícia hoje, o presidente Lula se encontrando com alguns ministros para discutir mecanismos para queda no preço dos alimentos, a preocupação que isso possa continuar impactando a inflação, como impactou no IPCA que a gente viu terça-feira, que isso possa, inclusive, trazer algum tipo de dividendo negativo para a imagem já um tanto quanto arranhada do presidente. Preocupa mecanismos para fazer preços de alimentos caírem? Veja, dada a minha idade de quase 60 anos, com 57, eu lembro muito bem dessas medidas. Não estou querendo dizer que o governo vai chegar na loucura de eventualmente fazer isso. Mas eu lembro da época do Sarney, e até antes do Sarney, e até de outros países, como no México e na Argentina, de fazer um pacto com os empresários. Do tipo, olha, vamos combinar, você não pode subir o preço além de tal limite. Gente, voltei para a década de 80, eu não estou entendendo que reunião você quer fazer. Pedir para diminuir a lucratividade do empresário privado para atender os anseios da política social, é para isso que eu tenho política monetária. É para isso que eu tenho política fiscal. É para isso que eu tenho política cambial. É para isso que eu tenho política comercial. Não intervir na economia. Ou seja, daqui a pouco pode surgir a ideia de fazer, entre aspas, revigorar um tabelamento de preços da cesta básica. Olha o risco, não estou falando que isso vai acontecer. Eu não quero admitir que isso esteja na mesa. Mas você já imaginou se isso acontecer? Vai faltar produto. Como aconteceu na época do Cruzado, vamos atrás do saudoso e queridíssimo Abílio Diniz, porque teve um desodorante que estava acima do preço tabelado. Vamos buscar o boi na fazenda. Ah, mas você estudou? Eu não estudei isso, eu vivi isso. E não dá certo. Então me assusta essas reuniões com os líderes empresariais para segurar o preço de alimento. E tirando um preço de alimento, uma coisa, Felipe, que nós conversamos aqui, a inflação ao redor do mundo tende a ficar mais pegajosa, mais difícil de controlar. Por quê? Por causa do tabuleiro geopolítico. Ao invés de eu comprar tudo da China offshore, que nem os Estados Unidos comprava, a gente comprava, nós estamos fazendo alguma coisa onshore, nearshore, veja o México, como a moeda do México está apreciando, e friendshore. Então eu acabo fazendo em casa, que é um pouco mais caro, acabo comprando do meu vizinho, mas ele é meu amigo, por exemplo, Estados Unidos e México, que é um pouco mais caro, então a inflação fica mais pegajosa. E a queda da taxa de juros não vai ser tão rápida quanto a gente imaginava, por causa dessa fragmentação na geopolítica que está ocorrendo desde a pandemia e desde a guerra da Ucrânia com a Rússia e de um possível interlúdio China e Taiwan. Ou seja, diversificando a cadeia de suprimento gera um preço maior do que eu ir justamente num único cadeia de suprimento que poderia me vender mais barato, mas eu prefiro ficar dependente não apenas de um, mas de 3, 4 fornecedores, mesmo que isso seja um pouco mais caro. E outra, conhecendo o que aconteceu com o lockdown,
sabendo que o Iêmen, os Houthis, os terroristas Houthis, atacando pirataria, fazendo pirataria no Mar Vermelho, a gente sabe que a logística fica complicada. A logística fica complicada, isso bate mais ainda na estrutura que a gente usava na década de 80 do just-in-time, de estrutura de administração de estoque. Ou seja, eu não quero fazer just-in-time. Pode ocorrer algum ataque terrorista que impede a minha logística. Então, just-in-time, que maximizava meu lucro, está praticamente descartado. Eu vou aumentar o prazo de estocagem para não ficar dependendo de um tabuleiro geopolítico em ebulição, Felipe. Ô Dumas, rapidinho, né, pegando esse gancho e estendendo um pouco a primeira pergunta sobre algum mecanismo, até porque o que tem impactado é uma questão climática, né, o El Niño, uma questão pontual ali que talvez não seja facilmente atacada por medidas políticas, né? Veja, a medida política ela pode ser atacada. Eu vou entrar numa seara agora que veja, você quer endereçar o problema das mudanças climáticas, mas é importante, em primeiro lugar, por exemplo, como economista, que as externalidades entrem dentro do meu fluxo de caixa. Porque botar todo o peso do ESG nos bancos e no consumidor não vai fazer verão. O governo tem que entrar com cobrar as externalidades, ou seja, beneficiar a energia que não polua e tributar mais energia que polua. Aparentemente, eu querendo entrar na OPEP, não é isso que está aparecendo. Ah, não, eu vou entrar no OPEP para ser uma fonte de destruição do petróleo para tentar vender o biodiesel. Isso é balela, isso é um sonho de uma noite de verão que você quer justamente fazer parte da OPEP. Então, os governos têm que entrar para endereçar as mudanças climáticas. Não é fazendo campanha ou colocando princípios do Equador apenas para os bancos fazerem ou contratarem, etc., ou até mesmo as próprias empresas, nós vamos endereçar o problema da mudança climática. Posso estar enganado, mas a última vez a gente precisava de pelo menos 5 a 7 trilhões de dólares para tentar manter a temperatura voltar, ou seja, não aumentar a temperatura do planeta. E isso está dando intempéries que afeta meu fluxo de caixa. E o governo não está vendo. Não esse governo, não o nosso Brasil. Vários governos de outros países que, por exemplo, a gente pode ver que não acreditam no problema da mudança climática. Acha que mudança climática é frio ou calor. Não, isso aí é temperatura, não é mudança climática. Felipe. Com a gente, quintas-feiras é um dia importante com a sua presença. Uma ótima semana, Dumas. Até a próxima.